Qual é a nova ordem global? Qual o papel da União Europeia? Como está a economia da União Europeia e como ter a certeza de que continuará a crescer? E se esse crescimento será inclusivo? Semanas depois das eleições do Parlamento Europeu, a equipa do Real Economy está no Fórum Económico de Bruxelas para um episódio especial. Eu sou a Sasha Vaculina, junto-se a mim neste programa para ver em primeira mão a nova agenda económica para a Europa e, portanto, para nós. Uma nova ordem global e um novo tipo de crescimento estão entre os principais tópicos do Fórum deste ano. As recentes eleições para o Parlamento Europeu atraíram um maior número de eleitores em 20 anos, mais de 50% face aos 42,6% das eleições de 2014. A onda previsível de apoio a grupos populistas de extrema-direita não se materializou e, no entanto, os populistas vêm a ganhar terreno na Europa nos últimos anos. Quais são as principais motivações? Na minha opinião, as motivações fundamentais são o estado da economia, o impacto da mudança tecnológica, especialmente no mercado de trabalho, e o efeito que está a ter na próxima geração e na distribuição da riqueza dentro da economia. Entre 2009 e 2012, 95% de todo o crescimento das receitas dos Estados Unidos foi para os 1% mais ricos. 95%. Quando falamos da União Europeia, em todos os 28 Estados, os 20% mais ricos da população, com rendimentos líquidos nacionais mais altos, representaram pelo menos um terço dos rendimentos totais. Em contraste, os 20% mais pobres da população, com os rendimentos mais baixos, juntos representaram menos de um décimo de todo o rendimento de 2017. Os dados são os mais recentes disponíveis. Foi quando o crescimento económico na Europa atingiu o auge. Em 2017, a economia da União Europeia cresceu 2,4%, o valor mais alto em 10 anos. Desde o pico, o crescimento foi mais moderado. Em 2018, o PIB cresceu 1,9%. Este ano, a economia da União Europeia deverá desacelerar para um crescimento de 1,4%, que deverá aumentar para 1,6% em 2020. Recentemente, o crescimento na Europa tem sido bastante moderado. Vice-Presidente, acha que o foco deveria ser acelerar o crescimento ou antes entrar num crescimento diferente? Claro que a Europa precisa de crescimento económico, mas não precisamos de crescimento económico em prol do crescimento, mas sim em prol do bem-estar das pessoas. Precisamos de um crescimento sustentável, levando em conta fatores ambientais e mudanças climáticas. Precisamos é de mudar este foco no que toca ao crescimento. A Comissão Europeia propôs um orçamento do bloco de 168,3 mil milhões de euros para 2020. Concentrando-se num crescimento inteligente e inclusivo, 21% do orçamento global proposto está destinado a combater as alterações climáticas. O Fundo Monetário Internacional diz que as perspectivas de crescimento da Europa estão em risco devido a fatores externos mais turbulentos, apontando para um momento delicado para a economia global. Quão delicado é esse momento e como é que a Europa pode passar por isso? Temos grandes ventos a soprar contra nós. O primeiro é a tensão entre os Estados Unidos e a China, não apenas sobre comércio, mas também em relação à tecnologia. Em segundo lugar, para a Europa é claro que o Brexit continua a ser uma grande preocupação, risco de um Brexit não comercializado. E o terceiro risco é, há muitos países, muitas pessoas no mundo com altos níveis de endividamento. E estamos a viver agora num ambiente com finanças fáceis, mas isso pode mudar muito rapidamente. Para discutir estes e outros obstáculos e como a Europa os pode ultrapassar, sentámos-nos com o Comissário Europeu para os Assuntos Económicos e Financeiros, Fiscalidade e Alfândega, Pierre Moscovici. Senhor Comissário, qual é a nova agenda económica da União Europeia? Quais são as prioridades? Bem, a crise económica chegou praticamente ao fim, mas precisamos de enfrentar os desafios do futuro. Isso significa principalmente combater a desigualdade. Diria que a primeira prioridade seria continuar com uma reforma da zona euro. Precisamos de alcançar um orçamento da zona euro, precisamos de ser muito mais ambiciosos no futuro e sermos capazes de criar convergência através da estabilização. Acho também que nas questões fiscais devemos seguir em frente com a agenda de tributação justa.
Temos também de ser capazes de alterar as regras do jogo com uma votação por maioria qualificada. E temos também a urgência da mudança climática. Combater a mudança climática seria um dos pontos mais importantes para a próxima Comissão. Um dos meus arrependimentos é não termos conseguido lidar com as taxas no setor da energia. Temos de voltar a discutir esse ponto, mas incluindo os efeitos sociais em algumas regiões. O crescimento económico tem sido moderado recentemente. Precisamos de mais crescimento ou precisamos de um crescimento diferente, com mais foco em metas sustentáveis? É impossível prever a zona euro e o crescimento europeu depois de 2020. Depende de muitas coisas. Pense, claro, nas tensões comerciais, que são a maior ameaça, mas também alguns desequilíbrios dentro da Europa. O déficit italiano, quais serão as consequências do Brexit? Precisamos de monitorizar isso, mas uma coisa que precisa de ser claramente desenvolvida e aprimorada é o crescimento potencial da Europa. E para isso precisamos de realizar reformas estruturais, qualificações, inovações educacionais, pesquisa. Devemos ser capazes de criar os nossos próprios campeões ao nível mundial da economia digital. E, mais uma vez, precisamos de fortalecer as ferramentas que temos para defender e promover a zona euro. Com as tensões comerciais a escalar recentemente, onde é que a Europa está no maior debate do multilateralismo versus bilateralismo? Claramente do lado do multilateralismo. Pensamos profundamente que o protecionismo nunca é a resposta certa. O protecionismo é uma ameaça. A ordem multilateral precisa de ser consertada, precisa de uma reforma e estamos a trabalhar na reforma da Organização Mundial do Comércio. Mas destruir o multilateralismo é um erro. Diria que para o presidente Trump as guerras comerciais não são positivas e não são fáceis de ganhar. Há perdedores em ambos os lados e também haverá perdas para os Estados Unidos se eles continuarem com isto. É por isso que ainda podemos, é claro, reconhecer que há problemas com a China, excesso de capacidade, segurança cibernética, forma de agressividade. Mas estes problemas precisam de ser enfrentados no âmbito multilateral. Portanto, o método certamente não é o correto. A ordem multilateral certamente precisa de ser reformada, mas destruí-la pode ser um erro. Foi o Comissário da União Europeia para os Assuntos Económicos e Financeiros, Pierre Moscovici. Obrigada por esta entrevista e obrigada por assistir.